A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre a trajetória do 13, aí nessa preparação também para o Campeonato Paraibano, com o Iaco, que a gente recebe agora no Amigos do Esporte, ele que é jornalista e editor do Voz da Torcida e também do canal Tabelando. O Iaco que vai ajudar a gente aqui a analisar a situação dos times paraibanos nessa preparação para o estadual. Iaco, bem-vindo, boa noite, meu amigo. Fala, Zé Filho, meu amigo, tudo bem aí com você, todo o pessoal que está assistindo aí na TV Sol. É um prazer enorme estar participando do programa. Antes de começar, né, o programa, voltar com você apresentando, a gente até conversou, falei que tinha ideias bem legais, você tinha ideias muito boas, inclusive essa dos torcedores eu acho muito boa. É muito legal trazer os torcedores para participar diretamente com o programa, acho muito bom. A opinião do torcedor é sempre muito importante, mas eu estou às ordens aí, você que manda. Sobretudo, né, Iaco, em um ano que a gente não tem a torcida, né, no campo, a gente traz a torcida aqui para o nosso programa, nesse alambrado virtual, vamos dizer assim, importante demais isso aí que você falou. Mas já começando aqui o nosso bate-papo, Iago, a gente acabou de ver aí o Cleiton, né, falando a respeito dos pontos fortes, pontos fracos do 13. Qual a sua opinião também aí sobre a participação do 13 na Copa do Nordeste e também nessa preparação para o Campeonato Paraibano desse ano, 13, que é o atual campeão estadual? Entre todos os times que já jogaram oficialmente, né, o Botafogo, o Campinense e o 13, para mim o 13 é o que apresentou o melhor futebol. Nada muito agradável de se ver, nada que seja um grande futebol, mas sim, foi o melhor entre os paraibanos. Por isso, eu acho que o 13 hoje, para esse momento, obviamente a gente não viu ainda os outros clubes jogarem oficialmente, apenas em amistosos. Para hoje, eu acho que o 13 é o clube mais forte, pelo menos até o momento ele parece ser o clube mais forte. Fez jogos bem competitivos contra o América Mineiro, que é um time de Série A, um time muito forte, tem um ótimo treinador, que é o Lisca. Na própria Copa do Nordeste fez jogos competitivos contra o Fortaleza, que é um dos melhores times do Nordeste. Fez um jogo não tão bom, mas conseguiu um bom resultado contra o CSA. Ganhou do Altos, mesmo não sendo uma grande atuação, mas teve ali a estrela do Jefferson agarrando, do Jairinho na frente. Então, tem bons jogadores individualmente e o Marcelinho Paraíba está até me surpreendendo como treinador, porque depois que ele se aposentou, ele não teve tanto tempo, né, para estudar, para analisar, para aprender ali como é que funciona na beira do gramado, diferente do Varley, por exemplo, que já teve bem mais experiência nesse sentido, mas mesmo assim ele está tendo um trabalho muito bom com o 13, inclusive me surpreendendo bastante. Acho que além dele a comissão técnica também está fazendo um trabalho bem interessante. Acho que o 13 vem sinceramente como um dos favoritos para o Campeonato Paraibano. Claro que a gente só vai descobrir como é que vai desenrolar durante a competição, mas parece ser nesse momento um dos favoritos pelo nível das atuações que tem tendo e pelo tamanho, pela força dos adversários que enfrentou. Mas como eu falei, né, nada que a torcida fique muito empolgada, né? É um futebol ainda um pouco fraco, meio talvez engessado, sabe? Mas que trouxe alguns resultados melhores que o do Botafogo e que do Campinense. Você falou aí na questão do próprio Marcelinho, né, que ele não teve tanto esse tempo de preparação. Temos também aqui em Patos o professor Varley, que esteve como interino durante um bom tempo no Botafogo. Iaco, como é que você avalia esses dois nomes aí que eram jogadores, depois resolveram adentrar nesse universo aí de treinadores de equipes importantes aqui do estado da Paraíba? Você tem acompanhado? O que é que você tem acompanhado? Como é que você avalia a atuação deles dois? O Marcelinho é um caso mais à parte, desculpa, um caso mais à parte, como eu falei, porque não teve tempo nem como auxiliar técnico mesmo. Ele virou auxiliar da Pere Lima na reta final do Paraibano. Foram acho que 3 ou 2 jogos que ele comandou ali como auxiliar técnico da Pere Lima. Depois de alguns meses ele saiu, foi pro 13, e no 13 ele passou alguns meses ao lado do Márcio Fernandes, sendo que foi um trabalho muito ruim do Márcio Fernandes. Foi um trabalho que não trouxe nem resultado nem desempenho. E talvez ele ali não tenha tido um bom intercâmbio com o Márcio Fernandes, e acabou que ele foi escolhido para ser o treinador definitivo do 13 para 2021. Eu, sinceramente, duvidei bastante do desempenho que ele teria como treinador. Achei que não fosse durar muito tempo. Mas ele está surpreendendo, como eu falei, né? O 13 apresentou um sistema defensivo muito sólido, até um pouco mais organizado que o do Botafogo, que tinha um treinador muito experiente, que é o Marcelo Vilar, multicampeão, já ganhou a Série D mais de uma vez, inclusive pelo próprio Botafogo. E ganhou do próprio Marcelo Vilar, né, no clássico tradição que teve. Mostrou ali ter alguns recursos, pois alguns jogos ele mexia bem, outros mexia tão bem, mas erros que acontecem, é normal. Então o Marcelinho, eu acho que ele está mostrando ser um treinador bom,
Claro que a gente ainda vai precisar esperar mais um pouco. Ele mesmo fala que quer fazer cursos ainda, que não fez, não teve esse tempo ainda de fazer os cursos. Ele quer fazer, isso é muito legal, espero que ele faça mesmo. E falando mais do Varley, a gente diferente do Marcelinho, a gente ainda não tem a experiência dele de fato, né? Porque ele só treinou em amistosos até agora pelo Nacional e no Botafogo apenas como interinos. Foram só 3 jogos, não é tanto jogo assim pra gente poder analisar. Mas o Varley, pelo menos a gente vendo aqui pelo Botafogo, ele chegou a assumir 3 funções diferentes no Botafogo. Fazer 3 funções diferentes e fazia muito bem as 3. Então o que a gente pode esperar é que ele vá ser um treinador competente, no mínimo competente. Eu acho que isso aí é o que a gente pode esperar. Claro, pelo esse jogo de hoje, por exemplo, a gente já viu que é um time organizado. Eu acho que até o Nacional foi melhor que o Souza dentro de campo, tanto individualmente quanto coletivamente. Acho que tem muito a melhorar ainda, e imagino que o Varley também tem essa ideia, até porque nem começou o campeonato ainda, então é totalmente natural que aconteçam erros. O gol do Souza viria um pênalti, tirando o pênalti, não teve tantos lances assim do Souza entrando na área, então acho que o time funcionou bem. Como falei, tendo muito a melhorar. Mas o Varley, quando ele treinou o Botafogo, ele já se mostrou ser um treinador um pouco mais ousado. E isso é bom para o nosso futebol. Acho que a gente precisa mais disso, né? Ter um treinador mais ousado, que vá mais para frente. Ele passou muito tempo com o Evaristo Pisa, que foi um cara que teve um sucesso enorme no Botafogo. Teve uma passagem muito boa pelo Botafogo. E ele estava ali muito próximo do Pisa, né? Fez um intercâmbio interessante. O Varley, diferente do Marcelinho, fez cursos da CBF, foi lá, conversou com treinadores com Tite, com treinadores de Série A. Fez esse intercâmbio, e o Varley, por ser o Varley, né, um cara assim, nacionalmente conhecido, já jogou na seleção, ele tem moral com o pessoal, né, para chegar lá e conversar, sentar na mesa dos caras e conversar de igual para igual. Então, acho que o Varley promete muito para essa temporada. Estou bem ansioso para saber como é que vai ser o time dele na prática. Você já aproveitou, falou aí um pouco do jogo de hoje, do amistoso de hoje à tarde, um clássico aqui no Sertão, né, Iaco? Eu percebi um pouco que o Souza começou um pouco mais ofensivo a partida de hoje, depois o Nacional mostrou reação, foi para cima, marcou aquele primeiro gol, acho que aos 23 do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Souza voltou do vestiário determinado a empatar esse jogo, pelo menos, né? E marcou um gol também, acho que lá pela metade do segundo tempo. Eu não tive como acompanhar bem essa partida, mas você com certeza acompanhou. Na partida de hoje, Iaco, você acredita que quem se saiu melhor, quem demonstrou um pouco mais de imposição dentro de campo, considerando que o Souza jogou em casa e dentro do Marizão, o Souza costuma, né, mostrar um pouco mais de imposição nas suas partidas? Eu vou dar uma análise preliminar, né, porque eu vi o jogo assim, no ao vivo, mas a transmissão estava travando um pouquinho, então às vezes não perdi um lance ou outro, mas acontece, a internet é assim mesmo. E depois eu vou ter que rever o jogo depois para pegar análises mais profundas, né? Mas pelo que eu vi, assim, mais por cima, foi um jogo que o Nacional foi melhor. Eu tive essa ideia, para mim o Nacional foi melhor, então foi um time mais organizado e individualmente tinha peças melhores. Isso aí para mim era claro, assim, nítido. Tanto que o Chardon, que é o treinador do Souza, falou em uma entrevista coletiva agora há pouco depois do jogo que é o que tem, né? Ele não tem tantas peças individuais assim, é o que tem. E acho até que ele fez um bom trabalho ali com as peças que ele tem. O Nacional já é diferente, o Nacional tem peças melhores. A dupla de zaga foi bem e é muito boa. Gostei. O Jovó acho que ficou um pouco apagado, mas é um jogador interessante para o paraibano. O Gabriel Correia eu gostei. Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o Gabriel no paraibano, de fato, porque ele jogou muito pouco pelo Botafogo e veio com muita promessa, né, com muita pampa, assim, já por ter passado na base do Palmeiras. Estou muito curioso para saber como é que vai ser o Gabriel no paraibano. Fez uma partida interessante hoje, se movimentou, deu bons passes. O Wesley Braga me surpreendeu bastante lá atrás esquerdo, fez um jogo muito bom, e o cruzamento dele para o gol do Jean Carlos foi espetacular. Um cruzamento lindo. E a cabeçada também foi muito bonita, apesar de ter sido uma falha do Ricardo, pelo menos ao meu ver, o goleiro ali falhou, mas mesmo assim foi uma cabeçada bonita, ele se antecipou ao zagueiro. Eu acho que o Nacional trouxe pontos bem positivos, eu estou bem animado com esse amistoso, porque antes o Nacional tinha pegado as equipes ainda fracas, né, não eram equipes profissionais de mesmo nível do Nacional, então era natural que fosse ganhar, né? É até óbvio que fosse ganhar os jogos. Então, esse jogo é o jogo que a gente pode tirar, sim, conclusões de fato, tanto do Souza quanto do Nacional. Acho que o Nacional trouxe pontos bem positivos. Vejo hoje, a preço de hoje, claro, a gente, como eu falei, a gente tem que esperar o campeonato começar, porque amistoso é amistoso, e apesar que o amistoso de hoje teve um clima bem pesado, né? Foi um clássico mesmo, assim. Um amistoso assim praticamente já com o cara antecipando um pouco dia 23 de maio, né? Quando o Nacional e o Souza se enfrentarão em partida válida no Campeonato Paraibano, né? Exatamente, foi um jogo bem quente. E eu achei isso legal, inclusive, achei interessante isso.
O Souza eu acho que ainda tem muito a melhorar e precisa ainda de reforços. Se o Souza não se reforçar, vai talvez ter algumas dificuldades, alguns problemas, porque os outros times também estão bem formados. O São Paulo Cristal vem com o time bem formado, o Pere Lima vem mais com a base, mas a base da Pere Lima é muito boa. Então, acho que o Souza tem que se reforçar um pouquinho ainda, uma ou outra peça. Eu entendo as dificuldades financeiras, né? Isso é óbvio, todos os times estão sofrendo. E o Nacional, acho que não surpreendeu, mas a gente trouxe conclusões positivas, deixando claro, como eu falei, que ainda tem muito a melhorar. O próprio pênalti foi um pênalti bobo que não tem necessidade de fazer, né? Mas são erros que acontecem e que o Varley, sem dúvida nenhuma, vai consertar com o tempo. É verdade. A gente tem muito assunto para debater, e obviamente o tempo é muito curto, né? Queria falar um pouco mais com você sobre essa questão da eliminação do Botafogo, da Copa do Nordeste, mas deixa eu partir aqui para um assunto que realmente é do momento, né? Ontem o Procurador de Justiça do Ministério Público da Paraíba, o Valberto Lira, mandou lá um ofício para a Federação Paraibana de Futebol, recomendando a não realização de jogos em pelo menos 3 estádios aqui da Paraíba: o Presidente Vargas, lá em Campina Grande, o Marizão em Souza, que cedeu a partida de hoje, e o José Cavalcante, aqui em Patos. Com esse imbróglio, né, Iaco, já são 3, né, que como é que eu posso dizer, põe em risco o campeonato paraibano. Primeiro foi a questão dos clubes, lá naquele impasse com o governo do estado, depois teve a questão da Covid-19, que acabou adiando o início do campeonato, e agora mais esse imbróglio. Como é que tu vê isso aí, Iaco? O Valberto Lira voltou a dar as caras, né? Você acha que ele tem razão em realmente fazer essas cobranças? Como é que você vê todo esse cenário, Iaco? Essa situação todo ano acontece, né? É marco do Campeonato Paraibano, todo ano acontece, e eu tenho 2 opiniões que não são necessariamente diferentes, mas 2 opiniões que meio que apoiam os 2 lados. Eu entendo que parece que o Valberto foi de propósito, né? Assim, impressionante, todo ano é a mesma coisa, mas eu também não sei como é que está a situação dos estádios, né? Por causa da pandemia, eu moro em João Pessoa, estou aqui, não estou indo nem no Almeidão por causa da pandemia, então não sei como é que está a situação do José Cavalcante, do Marizão, do PV, não sei, só sei por foto, por vídeo. Por vídeo, pelo estádio em si, pareceu o Marizão hoje está ok, por fotos que eu já vi, o José Cavalcante também parece estar ok, o PV também, o PV nem tanto, mas parece que dá para ter jogo. Aí são umas questões mais específicas, né, de documentos, às vezes tem coisa de questão de incêndio, e aí já é uma parte que eu não tenho como discordar do Valberto Lira, que se existir esse problema, de fato tem que ser consertado. Aí eu não consigo discordar dele. E aí eu fico com o ponto por que isso só acontece, essa cobrança só acontece poucos dias antes do Paraibano, porque não acontece antes. E aí já é pro lado do Valberto Lira. Mas também porque quem administra os estádios, no caso, 2 deles da prefeitura, né, e um deles privado, que é o PV, do 13, porque eles não resolvem isso antes. O futebol, o 13 não, porque o 13 estava jogando, mas o Nacional, o José Cavalcante e o Marizão, que são da prefeitura, passaram mais de 6 meses parado o estádio. Por que não deixar ele organizado, já com todos os ofícios, todos os documentos, todas as visitas dos bombeiros, tudo ok, sem nenhum problema? Porque, como eu falei, não é que foi de surpresa, é que todo ano acontece, a gente sabe que vai acontecer isso. E a outro ponto, se quem comanda os estádios, cuida dos estádios, vir falar para mim, não, mas tá tudo certo, tá aqui os documentos, aí eu vou dizer, não, tudo bem, então aí já foi Beto Lira enchendo o saco. Mas pelo que eu sei hoje, pelo que eu apurei, pelo que eu sei, é que o Roberto Lira não recebeu nada do que ele pediu. Então, fica esse impasse, né? Que, claro, só vai ser decidido com os documentos tudo certinho. E, como eu falei, todo ano tem. Eu, sinceramente, não acho que isso vai atrasar o Paraíba, não, porque todo ano tem e dificilmente, de fato, atrasa. Mas eu acho que se existe problema, ele tem que ser consertado, porque o jogo de futebol envolve muitas pessoas e tem que ter o cuidado para todo mundo. Claro, que se não tem torcida, alguns pontos, algumas cobranças são desnecessárias, né? Saída para, por exemplo, incêndio, saída para incêndio. Às vezes tem pouca gente lá, tal. Claro que tem que ter, mas talvez o cuidado... que esse pessoal saia do estádio, né? Exato. Tem que ter um cuidado diferente, mas claro, tem que ter lá o extintor novo. Se o extintor tá vencido, como é que vai apagar o incêndio se acontecer, né? Então tem que estar tudo certinho. Eu entendo o lado do Valberto em cobrar, mas entendo também o lado dos clubes de achar ruim. Só acho que esse problema já deveria ter sido resolvido há muito tempo atrás, pelas 2 partes. O próprio Valberto Lira podia ter cobrado isso antes, e as pessoas que administram os estádios, tanto da prefeitura quanto do privado, que eles resolvem esse problema logo.
Inclusive, o Valberto Lira estava até um pouco irritado com o Cleudon, né? Diante de algumas afirmações que o Cleudon teria feito em um grupo aí de WhatsApp, dizendo que o Valberto Lira tinha reaparecido e fez umas críticas, né, ao Valberto Lira, e parece que ele não gostou muito. Aqui em Patos, Iaco, a situação realmente é um pouco periclitante, vou até usar esse termo, porque você deve ter ficado sabendo, estava faltando iluminação, a prefeitura ficou de repor, até o momento, pelo que eu estou sabendo, essa iluminação não foi reposta, apesar das lâmpadas terem sido adquiridas. Tem a questão também dos vestiários, que estavam um pouco desgastados, mas essa semana a prefeitura colocou lâmpadas novas lá, está passando a pintura, mas a gente sabe que não é só isso. Por exemplo, a reforma do estádio em si, a ampliação da arquibancada está interrompida, porque a empresa que estava realizando essas obras, ela teve aí o contrato rompido, né? Segundo a prefeitura, por falta de cumprimento dos prazos, já segundo a empresa, porque a prefeitura não estava realizando os repasses financeiros. E realmente, aqui a situação do estádio José Cavalcante é essa, a gente lamenta bastante, mas também torce para que o campeonato ele não venha a ser adiado, ou que pelo menos Patos não fique sem ter a realização dos jogos. Iaco, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Agradeço demais você por ter se disponibilizado a conversar um pouquinho aqui com o telespectador da TV Sol. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Valeu, Iaco. Obrigado mais uma vez. O Iaco, que é aí editor lá do Voz da Torcida, também faz parte da equipe do Tabelando, esse canal no YouTube que está bombando bastante, e conversou aqui com a gente hoje. Iaco, brigadão mais uma vez.